Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências aqui no Varejo Cast. E hoje é diferente, Fred, adivinha onde eu tô hoje, cara? Caio Camargo, onde é que você está hoje, meu amigo? Estou em Natal, meu amigo, estou em Natal, olha só. E você mesmo aqui, a gente tá gravando remotamente, né? Remotamente, na nossa correria de sempre, gravando à noite, um dia da véspera, acaba o episódio no ar. Amanhã temos eventos juntos aqui com os amigos do Sebrae, Rio Grande do Norte, né, Fred? E aí, Fred, você tá aqui em Natal, certo? Por favor. Eu tô aqui em Natal, meu amigo, tô aqui. E só lembrando, quero agradecer, mandar um abraço pra Saulo, pra Elaine, toda a turma da Cresci Perdi, tive lá na convenção deles, 800 pessoas aí em São Paulo, lá em São Paulo, cara. Foi fantástico, velho. Foi interessante, eu falei pra ela, né? Porque eu mandei meu portfólio de palestras e aí ela veio com... Não, eu não quero nenhuma dessas, não. Eu quero sobre aqueles vídeos que você fez, daquele conceito que você desenvolveu de ponto de vida. Falei, ótimo, tive que criar a palestra agora. Abraço. Eu tenho alguma coisa parecida acontecendo comigo nesse exato momento, por isso que eu tô no hotel, não tô bem de jantar junto. É isso aí. Mas eu queria agradecer também a galera do Startup Summit, cara, do Sebrae, né, da Minacate, tive lá também semana passada, né, também tive com o pessoal do PL Connection, no Private Label, foi muito legal também, Fred, semanas boas aqui. Agora estamos essa semana aqui no Sebrae Rio Grande do Norte, e aí no final da semana, mais ao final, eu tô lá em Colíder, cara, primeira vez em Colíder, região do Mato Grosso, ali próximo de Sinop, vou estar lá com os amigos também do Senac, vai ser bem legal da associação comercial, cara, vamos juntos, cara. Colíder é que é do lado de Co-CEO e vizinho a Co-Branding, né? Isso, exatamente. É o segundo lugar, Colíder, empatou com o primeiro. Temos recados paroquiais, temos amigos imitando aqui, meu amigo? Temos sim, amigo. O nosso episódio, o último episódio falando sobre a maior loja do Brasil, o WhatsApp, ele repercutiu bem, continua repercutindo. A Emily colocou assim, muito interessante o assunto de hoje, acredito que por ser algo do nosso cotidiano, não conseguimos perceber que é uma loja. Faz sentido, né? Opa! É uma loja disfarçada, gostei demais, viu, Emily? A Carol Carvalho, ela diz assim, já testei horários para falar com prospectos e clientes e definitivamente na segunda-feira, especialmente pela manhã, o resultado é incomparável. E acredito que isso se dá por conta do comportamento dos usuários, a predisposição das pessoas para contatos sobre trabalho e negócios é maior no início da semana. Mas o relevante mesmo é testar o comportamento dos usuários em cada segmento de produto e serviço. É isso aí, né, Caio, que a gente estava falando. Nossa, mudou o conselho pros amiguinhos, isso, né, Carol? Comigo foi segunda-feira, teste o seu, olha lá que legal, cara. Isso aí, Carol. E a última, Adriana Caetano aqui, é isso mesmo, dar em troca de presente quando criança, quando o WhatsApp, cuidado se o seu colaborador usar o WhatsApp pessoal dele, porque pode resultar em processo trabalhista. Ela está falando aqui de estimular os profissionais a usarem depois das 18 horas, finais de semana e tudo, né? Que isso também não é legal. É uma ferramenta, usado da maneira adequada, era um ótimo aliado do vendedor. Usando com exageros ou, né, ou com caminhos errados ali, não adianta, não é uma questão de tempo, é uma questão de eficiência naquilo que se faz, né, Fred? É isso aí. Vamos com o nosso tema da semana, Fred. E, cara, vamos lá. O tema que tá repercutindo, cara, isso era quase pra entrar num Varejo Cast News, mas tá dando tanto pano pra manga, tanta conversa de botequim, né, cara? Será que estamos na bolha da IA? Será que a bolha da IA vai estourar no mercado? E isso é legal, porque lá... Estamos falando de 2 anos aqui, né, Fred? Nosso episódio lá que fizemos, falamos de inteligência artificial, da importância disso pro varejo, trouxemos tantas notícias e parece que, como você fala, a tapioca virou, né? Como você costuma falar, o jogo tá mudando aqui, parece que de alguma forma, né, estamos caminhando talvez por uma bolha da IA. Será que é uma bolha, meu amigo? Rapaz, ó, tudo que infla muito, né, que tá todo mundo utilizando, sempre vem depois essa questão da bolha, isso vem do mercado imobiliário, né, esse termo, por causa disso, depois bitcoins, então sempre há essa questão por causa do alto poder das empresas, né, como o OpenAI, como a própria Apple com sua inteligência artificial, Microsoft, entre outras, né, Complexity, por aí vai, todas essas ferramentas que tem por aí. Então o grande lance da bolha também é ver se essas empresas vão conseguir ter retorno sobre esses investimentos também, né? E se a gente não vai ter depois algumas empresas passando por dificuldades por não terem, ou seja, elas estão apostando que a IA veio para ficar, como a gente já falou aqui, né, Caio, que é a nossa opinião que sim,
Acho que ela ainda está naquela curva ascendente lá do hype, né? Do conceito do Gartner. Não chegou no platô ainda, mas sempre há esse risco, né? De virar um fad, ou seja, uma modinha, e depois ele decair e continuar no uso, mas não no uso num platô como a gente está hoje. É isso aí, Fred. E para você que acompanha a gente desde aí, pelo menos os últimos 2 anos que a gente vem fazendo podcast, principalmente os pós-NF, a gente sempre falava muito dessa questão do, cara, estão usando IA em tudo. Qualquer empresa hoje, feira de tecnologia, tem que, parece, colocar a palavra IA embutida em qualquer coisa que ela faça para que seja vendável, até porque as pessoas querem comprar tecnologias que têm a inteligência artificial embutida. No meio disso, tem empresas sérias fazendo trabalhos sérios e criando cases sólidos, mas tem muita gente que está pagando caro por ferramenta ou tecnologia que não é tão funcional para o negócio. E o primeiro alerta que começa a sair com isso foi um estudo do MIT que saiu há 2 semanas, falando que apenas 5%, Fred, dos projetos de IA avançaram para resultados reais de negócio. Segundo o MIT, não é a gente aqui, tá? 95% dos projetos falham, ou seja, não cumprem o resultado esperado, as coisas não acontecem como deveriam acontecer, ou às vezes não aceleram da maneira que acelera. Para você que usa o ChatGPT ou brinca com isso, tem visto que o avanço do ChatGPT tem decepcionado um pouco, algo que você faria com a gente, puxa, é mais rápido eu fazer na mão do que mandar o agente fazer, né? Eu faço 2 comandos no ChatGPT em 3 minutos, eu mando o agente e ele demora 20 para fazer. Então não são coisas produtivas com a IA, e é isso que está começando a entrar um pouco nesse jogo, do que de fato é interessante, do que de fato é produtivo quando a gente fala de processo de IA. E aí uma coisa que o pessoal tem brincado um pouco disso, que uma dessas histórias de uma possível bolha sai do próprio Sam Altman, da OpenAI, falando sobre isso, e muita gente fala, quando ele vai buscar dinheiro na praça, ele fala que o mercado está aberto, o mercado cresce, porém, quando ele quer fechar o mercado, ele fala que está em bolha para ninguém investir e ficar o dinheiro só como recurso com ele, certo, Fred? Certo, e aí eu tô muito curioso, Caio, porque a NRF em janeiro do ano que vem, a gente está no fim daquele ciclo de 3 anos, então normalmente quando termina o ciclo de 3 anos, de novos conteúdos, ou seja, faz 3 anos que IA vem, né, dominando ali a IA e um pouquinho ali retail media, né, esses são os 2 assuntos que a gente pode falar que foram os assuntos dominantes, né, nas últimas 3 NRFs. Exato. E a minha questão é porque agora o 4º ano normalmente é da solidificação, ou seja, o que é que realmente funcionou de tudo isso. Então, imagina, qual é o tema da NRF 2026? The Next Future, ou o The Next Now, o próximo agora, The Next Now, ou seja, é exatamente aquilo que está funcionando, né? Aquilo que não é um futuro tão distante, é um futuro que chega rápido e que é agora, ou seja, qual vai ser a próxima? Então será que eles já vão virar e assumindo que a IA virou já algo comum e normal, por isso que a gente vai pular para a próxima? Será que já existe essa próxima? Porque lembrando aqui, você que está nos ouvindo, antes da IA era metaverso. Metaverso não se provou, embora a gente sabe que tem empresas trabalhando com isso e tal, mas foi muita empolgação e depois ela desceu porque as empresas não viram como ganhar dinheiro. Depois, IA. Ô Fred, se eu pudesse dar um chute, cara, sobre a NRF, lembrando que a gente sempre fala de coisas cíclicas que acontecem, a gente falava de ferramentas de produtividade dos indivíduos, e de repente veio a IA, que ela vem com uma camada e parece que até, né, de alguma coisa diminuir, tirar as pessoas, tirar os indivíduos, e a IA ia resolver tudo. Esses últimos 2 anos parece que a IA ia resolver tudo nas empresas de maneira sozinha, seja com a gente, seja da maneira autônoma, com algum motor de IA específico e tudo mais. Eu acho que a evolução disso, até porque a gente já vem falando da importância das pessoas em meio a IA, eu tenho brincado, né, que IA não é copiloto, IA é piloto. Copiloto é a gente que dá direção, caminho, fala, siga isso, faça isso, e a IA dirige com eficiência. Eu acho que nós vamos ver isso, a retomada das ferramentas específicas para cada tipo de negócio, para cada tipo de ação, onde a IA já está lá dentro, como a internet. E aí a questão é qual a ferramenta com maior produtividade. E aí nós vamos olhar para o indivíduo, assim, como eu empodero as pessoas com a IA, e não que a IA vai tirar as pessoas. Eu acho que esse é um assunto que está voando nos fóruns, se a IA ela domina, se ela tira, se as pessoas são importantes, mas acho que a gente vai ver muito a tecnologia vindo para esse lado. Faz sentido, meu amigo? Faz sentido, e aí olhando esse conceito, mergulhando no conceito do The Next Now, o próximo agora, Caio, a grande temática, a direção é para o seguinte, a gente vai ter empresas que estão se saindo muito bem com o que tem disponível hoje, estão mandando bem no presente,
e estão ao mesmo tempo construindo, pavimentando o futuro. É quase aquela frase do John Furner que dizia que você tem que construir o futuro, administrar o presente e respeitar o passado. Então, são empresas que estão administrando bem o presente e construindo bem o futuro. Então, a gente vai ver isso daí, já antecipando, né, para os nossos ouvintes, talvez a primeira vez que vocês estão ouvindo num podcast qual é o tema da NRF do ano que vem, The Next Now, o próximo agora, e que eu e Caio Camargos estaremos lá e vamos trazer tudo isso aí, sempre com aquele nosso olhar peculiar, um ponto de vista peculiar. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Um dos pontos que a gente estava falando aqui um pouquinho, o que a gente viu numa NRF, que a gente está vendo acontecer no mercado, está aqui no relatório que a gente levantou, que a gente está conversando, é um pouco desse AI washing, né? Tinha o greenwashing, que era pintar de verde as empresas na época sustentável, né? Que eram os relatórios... Purpose washing, tem, né? Também, agora nós temos aqui o AI washing, quando as empresas estão falsamente falando que tem alguma coisa de IA rodando, mas acaba não tendo nada, e a gente já alertava isso, né? Cuidado com o que se fala de IA, muita coisa existe há muito tempo, estamos só colocando rótulos novos, e aí as empresas que estão embarcando de maneira cega nessa história realmente estão pagando um preço agora, ou seja, gastaram muito dinheiro, não é investimento porque não teve retorno, gastaram muito dinheiro, certo? Sem o retorno esperado, e aí estamos questionando isso, tá? E aí tem argumentos contra também, né, Fred? A gente juntou aqui também alguns especialistas de mercado que debatem que a gente não está numa bolha, né? Então trouxemos aqui algumas coisas que parece que é uma bolha, mas também trouxemos o outro lado da moeda aqui, certo, meu amigo? Certíssimo, meu amigo Caio. Então vamos ver o outro lado, porque a gente também, né, procurando sempre trazer diferentes pontos de vista para que você que nos ouve, querida Varejo Caster, para que você possa ver aí o que faz sentido para você e para o seu negócio. Então, após a gente ver aí o que pode mostrar que a gente vai viver uma bolha, os argumentos contra a existência de uma bolha vêm, por exemplo, do ex-CEO do Google, Eric Schmidt, que defende que a não é bolha, é base para uma nova estrutura industrial. E há, sim, uma demanda real de chips e softwares. Outra coisa é General Catalyst, o Hernan Taneja, vê o momento atual como pico de ambiguidade, mas acredita que o investimento impulsiona realmente a inovação real. E o ambíguo aqui no caso é aquele ambíguo, né? Estamos ou não estamos na bolha? Então tem um Exatamente. pico ali, naquele ponto de equilíbrio entre estamos ou não estamos na bolha. É um ponto de virada ou nós vamos decair a partir daqui? Tá exatamente nesse ponto, nesse momento, né? Perfeito. Empresas maduras como Microsoft, como Google, como Amazon, têm fundamentos e fluxos de caixa sólidos, sustentando parte do ecossistema de IA. Ou seja, aqui vem aquele lance, tá, ok, não é uma bolha, mas para manter os investimentos que não estão trazendo resultado, você precisa ser uma empresa grande e ter caixa. Empresa sólida e ter caixa. E por fim, analistas apontam que, como na era.com, alguns players, algumas empresas podem emergir como líderes de longo prazo, apesar da crise, Caio.
vão ficar poucos, né, Fred? A história é que vão ficar poucos, ou seja, o e-commerce não morreu depois da bolha do e-com, das .coms e tal. Demorou, mas surgiram grandes players dessa história. E eu acho que quando a gente fala de Google, por exemplo, investimento em IA, é só olhar a própria forma que o Google mudou, de ser um indexador de sites com 30 páginas e tal. Hoje, uma das coisas que mais tem afetado as empresas hoje é que aquele papo que a gente já falou aqui, já trouxe para você no VarejoCast também, né? Hoje como é que eu diria? É binário, estar ou não estar numa resposta de um ChatGPT ou de um Gemini, né? Então, se você faz uma pergunta lá no Google, ele já te dá aquela resposta feita por IA, e isso tem caído, inclusive, agressivamente o tráfego de alguns sites. Ou seja, dizer que o Google vai voltar aos passos antigos, a fazer o que fazia antes, da maneira que fazia antes, é muito difícil que isso aconteça. Eu acho que esses passos são mais do que sólidos, eles estão acontecendo. Dizer que a Microsoft vai abandonar todos os motores de IA envoltos no Office e nas suas ferramentas, assim como o Google tem feito também, a Amazon tem feito, eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai ter essa limpeza. Nós vamos expurgar as empresas que são ruins, quando eu falo de IA, que estão aí não trabalhando de forma adequada. Vai ficar, de fato, as grandes empresas que estão trabalhando isso de maneira mais focada, certo, meu amigo? Interessante teu ponto de vista, cara. E aí vai um ponto assim, né? A gente vendo conceitos de marketing. Mais uma vez, eu já citei ele aqui algumas vezes, ou All Rise, ou All Rise, não sei como é que se pronuncia, não lembro. Eu vou na tua de Rise, cara. No seu livro Marketing 1 a 1, ele trazia o seguinte: é melhor você ser o primeiro do que qualquer outra coisa. Então, se você não é o primeiro no seu segmento, ele diz assim, invente algo onde você vai ser o primeiro. Isso, vê como encaixou. Por que o ChatGPT, a OpenAI, continua forte e crescendo? Porque ela foi a primeira. Foi o primeiro que começou todo mundo a usar. Eles não perdem a liderança do tempo todo lançando coisa pra frente o tempo todo, não é, cara? Vê como se eu não me engano, o livro é da década de 80 e início de 90. Então vê como faz sentido ainda esse conceito. 2, as outras empresas que estão investindo são essas empresas solidificadas, sólidas no mercado. Então, a Apple, que partiu atrás, mas se uniu ao ChatGPT, ao OpenAI, a Microsoft com o seu Copilot, investindo também no ChatGPT na OpenAI. Fora isso, a gente tem esses pequenos players que vão, uma 9A, mas aí vai ser difícil de ter IA para todo mundo, né? Até tem, mas não cada um tem um IA para se chamar de sua, né? Eu acho que até uma coisa que a gente vai deixar de ver, cara, é um pouco desses influenciadores que ficam verborragicamente falando, né? O ChatGPT vai morrer, agora o Photoshop vai morrer, agora isso aqui morreu, porque o tempo todo... E a gente já vem alertando, toma cuidado com isso, seja muito bom numa ferramenta, você não precisa conhecer 137 ferramentas, não precisa ter 1 milhão de prompts na tua cabeça, precisa aprender a redigir um bom prompt, assim como você precisa aprender a redigir um bom texto, né? Então, assim, não é o Word que vai fazer você escrever bem, é você, cara, é você que tem que desenvolver como escritor, e aqui, no caso, é uma nova habilidade pra gente saber escrever mais literal, quase, ou explícito, o que a gente busca numa resposta de IA, para que ela compreenda melhor, entrega aquilo que a gente tá buscando, né? Fora os prompts, né? Aí o que a gente fala é que tem muito dessa história de realmente entender o que faz sentido pro teu negócio como ferramenta. E se você não sabe qual é o teu problema, não adianta buscar uma tecnologia para ele ainda, certo, meu amigo? É isso. E assim, Caio, ultimamente eu tenho utilizado muito, porque o que acontece é que tem surgido muita IA específica para resolver um problema específico, para apresentações, IA para isso, IA para música, IA tal. Eu acho que, com raríssimas exceções, essas vão desaparecer, porque os grandes vão abraçando isso daí. O exemplo é o Gemini. Na verdade, não o Gemini, mas o Google, com a forma geral. O ecossistema do Google, por exemplo, eu tenho usado e gostado muito o LM Arena do Google para imagens, maravilhoso. Tem o Veo 3 para vídeos, que tá crescendo. O Nano Banana lá também, o Nano Banana, que é o novo também de edição de imagens. É o ecossistema deles. Daqui a pouco vai ser tudo num só, não precisa ir em 3 coisas, daqui a pouco vai estar numa só, né? E aí é o ChatGPT OpenAI, a mesma coisa, você tem o Sora, tem o ChatGPT, né, eles têm com o Dali, ou seja, tá tudo ali. Então, o cara que é só específico, é só se os grandes não abraçarem, porque vai naquilo de One Stop Shop, ou seja, é um super app ou uma super IA, onde lá eu resolvo todos os meus problemas, né? Porque só para ter uma ideia, Caio, eu tava vendo aqui, Fast Company, né? Fast Company falando sobre 10 principais ferramentas de IA. Então, vem a OpenAI, depois vem a Claude, da Anthropic,
Depois Que vem é o Gemini. a favorita do pessoal de código, por exemplo, pessoal de código prefere o Cloud hoje. Isso. Depois vem o Gemini do Google, Copilot da Microsoft, DeepSeek, Perplexity, Duck.ai. Todos que a gente conhece, né? Que é uma questão indexada lá que o Duck tem, né, cara? É um pouco. Tem o browser então, lá assim, que imagina, cara, não vai ter resultado financeiro pra toda essa galera. Não vai. E aí, Fred, acho que a mensagem que a gente queria trazer pra nossa audiência aqui, tá? É que ainda é uma questão em aberta. Se a gente tá vivendo ou não a bolha da IA, né, Fred? Mas o principal aqui é o alerta que a gente dá em quase todo o tendência e pendência que a gente faz, ou quase todo o VarejoCast News que a gente faz. Não adianta você que tá aí parado, não fez nada sobre IA, achou que ia ser uma modinha, que isso ia passar, e agora tá vendo o pessoal falando de bolha de IA e fala assim, tá vendo? Eu disse, eu não precisava mexer com isso, o mundo vai voltar ao normal. Não, meu amigo, o mundo não vai voltar ao normal, a IA, o que já transformou, vai permanecer dessa forma, a gente vai evoluir mais, mas o fato é que você, quanto mais parado, mais distante do teu mercado você tá, cara, e mais tempo você vai demorar se conseguir ainda alcançar a tempo ainda os seus concorrentes do futuro. Faz sentido, meu amigo? É isso, a tua recomendação é perfeita, eu vou aí, também corroboro com essa tua ideia, Caio, assim, não fica pensando, ó, tá vendo aí? Não, vai, porque assim, pode não ser tudo aquilo que dizem que vai ser, mas vai ser alguma coisa, e vai ser alguma coisa impactante, alguma coisa grande. A grande questão que fala-se de bolha é quando tem muita empresa apostando ali, acreditando que o mercado vai crescer ao ponto de todo mundo ter espaço. Então, o que a bolha fala é que não é bem assim, né? Então, os resultados não estão aparecendo e quando aparecerem não vai ser para todo mundo. Então, algumas empresas vão desaparecer. Então, é um ajuste de mercado, como você falou ali, um filtro, né, que é normal e vai acontecer. E é legal que quando a gente fala de estourar a bolha, né, embora a gente tá falando do resultado das empresas, tal, né, tanto para quem compra, para quem tá vendendo a solução, a principal questão da bolha não tá no faturamento da empresa em si, de como ela vende, mas do dinheiro que ela capta como um investimento. A partir do momento que essas empresas não conseguem vender, não se tornam rentáveis, elas não vão conseguir investir. E muitas dessas pequenas empresas que poderiam entrar no mercado para brigar com gigantes, para chegar no momento vão precisar de investimento. E a partir do momento que o mercado de investimento entende que aquelas pequenas empresas não têm como ter força, mesmo com capital, de alcançar as empresas mais robustas, não entra dinheiro e aí a bolha se estoura, e é por isso que as bolhas acabam estourando no mercado, com a consistência de todos os mercados que a gente falou, imobiliário, digital, tudo que já aconteceu. Uma coisa que aconteceu, inclusive, recentemente com startups, né? Você tinha muito dinheiro e o dinheiro de uma hora para outra sumiu porque era muito investimento e pouco retorno, né, cara? Então, vamos segurar aqui. Muita coisa bonitinha. Muito bem, dessa forma a gente encerra esse episódio do VarejoCast Tendências e Pendências dessa semana, sem definir se a bolha vai estourar ou não, mas questionando, trazendo os pontos aqui, prós e contras pra você, certo, meu amigo? Meu amigo Yannis Maciel, coloca aí a enquete desse episódio. Você acredita que teremos uma quebra da bolha? É uma bolha a IA? Temos uma bolha? Vai explodir Temos a bolha? uma bolha? Vai explodir? Sim ou não, né? Isso é muito importante. Decida a melhor pergunta, Yannis, porque a nossa audiência vai trazer as melhores respostas. Olha só, isso aí. falei bonito. E lembra o que eu gosto de falar, as respostas estão nas perguntas. É isso aí, muito bem. É isso aí, pessoal. Lembrando você, toda terça-feira tem Tendência e Pendência pra você, quinta-feira VarejoCast News, quarta-feira o VarejoCast Convida. É isso aí, a gente volta em breve. Até mais. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.